Graça e paz, igreja do avivamento. Olha para quem está ao seu lado, diga bom dia, meu irmão. Você que está em casa nos acompanhando, que o Senhor te abençoe e fale fortemente ao seu coração. Queridos, eu tenho uma palavra e eu quero compartilhar com os queridos, com os amados. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 25. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 25. Quem achou diz amém. A palavra do nosso Deus nos diz assim: e todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Feche teus olhos. Pai, esta é a tua palavra. Aplica ela, Senhor, aos nossos corações. No nome bendito e precioso de Jesus Cristo. Amém. Aplauda a palavra de Deus. Há um tema que veio ao meu coração e eu quero trabalhar com vocês, sobre determinação. Você pode repetir? Diga, determinação. Aí eu te pergunto, você é uma pessoa determinada? Se você quiser ser um vencedor nessa vida, se você é aquela pessoa que quer ver a tua família bem, você é um determinado, uma pessoa determinada. E é necessário nós termos a determinação no nosso coração. Porque se uma pessoa entra numa empresa, quer dizer, ele ora, busca a direção de Deus, né? E ali ele coloca diante do Eterno, fala: Senhor, eu preciso de uma porta de emprego. Aí a porta se abre. O irmãozinho fica um mês no emprego e pede demissão. Aí novamente, Senhor, abre uma porta. Aí outra porta se abre. Ele fica mais 1, 2, 3 meses, pede demissão. Está faltando determinação. Se torna uma pessoa inconstante. Entendeu? Pessoa inconstante. Olha o que é a determinação. De acordo com o dicionário escolar, é persistência para conseguir o que se deseja. Então, uma pessoa determinada, ele entra numa empresa, se ele está sendo perseguido, ele não vai pedir as contas, né? Ele vai orar, vai buscar a Deus, né? Ele vai dar um bom testemunho, e o Senhor vai reverter toda a situação. Eu creio assim. Você crê assim também? Amém? Então, Deus precisa enxergar isso em nós, que somos pessoas determinadas, persistentes, temos um objetivo, temos um alvo. Se você tiver uma crise no casamento e você querer se separar por causa de um desentendimento, aí vai entrar no segundo relacionamento, vai acontecer a mesma coisa, no terceiro, e aí vai. Pessoas inconstantes. Amados, o que está faltando para muitos crentes é determinação. Determinação, né? Eu estou falando para pessoas que estão entendendo, amém? Glória a Deus. Quem aqui tem acima de 20 anos de casado? Faz assim, você já está casado há mais de 20 anos, faz assim. Será que nesse período você e a sua esposa, né, você e o seu cônjuge, não tiveram algum desentendimento? Tem gente pensando aí vários, né? Mas o casamento está de pé, sim ou não? Porque você é uma pessoa determinada. Você não abriu mão, você lutou pelo seu casamento. O atleta, quando ele vai para uma competição, ele se prepara, ele dá o máximo de si, né? É uma pessoa determinada. E ele tem que abdicar de algumas coisas, tem que abrir mão de algumas coisas, para que ele possa dar o melhor dele, para que ele possa representar bem. Mas se é uma pessoa relaxada, o que vai acontecer? Ele vai se frustrar com o resultado.
Foi o que aconteceu com uma jovem que era uma boa atleta, né? Era uma pessoa de renome, mas na vida espiritual dela estava a desejar, né? Ela não via nada de produtivo na vida espiritual. E ela foi falar com o pastor dela. E o pastor, já sabendo o assunto, chegou para ela e disse assim: quantas horas você treina por dia? E ela disse: olha, no mínimo 1 hora de exercícios físicos. O dia que ela treinava menos, treinava 1 hora. E o pastor disse: e quantas vezes por semana? Ela falou assim: todos os dias eu treino. Aí ele falou assim: na sua vida espiritual, né, quanto tempo você costuma orar? Ela falou assim: não, de vez em quando. E quando você ora quanto tempo? Olha, quando eu oro muito, eu oro 10 minutos. Aí ele diz: como que você quer ter resultado se você faz tão pouco? Se você empreender o tempo que você passa orando no esporte, você vai ter algum sucesso? Ela deu risada, falou: claro que não, pastor. Então, como ter um resultado diferente na vida espiritual se ela não era dedicada a isso, né? Se ela não era uma pessoa determinada, era determinada para os exercícios físicos, mas não era determinada para a oração, para buscar a presença de Deus. Então, se um atleta, ele se dedica porque ele quer alcançar a medalha, ele quer conquistar a vitória, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aí que nós também lutamos por uma coroa, só que incorruptível. Amém? Quem é que vai receber, meu irmão? Quem for perseverante, persistente, determinado. Porque é fácil você largar, é fácil. Veja o exemplo da São Silvestre, que acontece todos os anos aqui em São Paulo. Milhares de pessoas correndo, mas quantos chegam até o final? Na vida espiritual é assim. Muitos dão uma largada, mas aos poucos vão abandonando a corrida. É necessário você ter determinação, e você vai aprender hoje através dessa palavra, através de exemplos bíblicos de homens de Deus que persistiram, foram perseverantes, determinados. Eu quero citar aqui em primeiro lugar o exemplo de Jó. Para mim, um grande exemplo de uma pessoa determinada. Se você ler o capítulo 1, Jó começou a perder as coisas. Um homem muito rico, mais rico do Oriente. Um homem temente a Deus, íntegro, honesto, fiel, determinado. Perdeu os bens, perdeu servos, foi perdendo. Perdeu todos os filhos. 10 filhos morreram num único dia. E este homem continua firme. Este homem não abandona Deus. Este homem não dá as costas para o Senhor. Esse homem não murmura. Aí nós chegamos no capítulo 2 de Jó. E agora o diabo ataca a saúde dele. E ele fica todo cheio de chagas, da planta do pé ao mais alto da cabeça. E ele vai, senta-se na cinza e começa a se coçar com um caco. Olha o que está escrito aí em Jó, capítulo 2, o versículo 9 e o versículo de número 10. Olha a resposta que ele vai dar, gente, para a mulher dele. Diz assim, versículo 9: então sua mulher lhe disse: tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: tu falas como uma louca. Por acaso recebemos de Deus apenas o bem e não também o mal? Em tudo isso Jó não pecou
com seus lábios. É muita determinação. Ele sabia o que ele queria. Ele queria agradar a Deus, e o diabo tentou lançar isso, sabe, dizendo para Deus assim: olha, por acaso ele serve o Senhor debalde? Aí Deus permitiu que tirasse os bens. Ele continuou íntegro. Todo homem blasfema quando toca na sua carne, nos seus ossos. Deus permitiu que tocasse na carne de Jó, e ele se manteve íntegro. Usou até a esposa para dizer: como que você se mantém íntegro? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí ele responde: como uma louca falas tu. Quer dizer que a gente não só vai receber bênção, vitória, não vai receber os males também. Então ele tinha esse entendimento, essa consciência, sabe? Ele era o que? Determinado. Aí quando nós chegamos no capítulo 19, o versículo 25, 27 diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Depois destruído o meu corpo, então fora da carne verei Deus. Eu verei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão. Determinado. O corpo estava apodrecendo, mas ele estava determinado que se ele morresse, ele ia contemplar o Senhor, ele ia estar perto do Senhor. E ele sabia que o Redentor dele vive. O nosso Redentor vive, amém? Nós cremos, Jesus está vivo. Mantenha sua fé nele, seus olhos nele, seja uma pessoa determinada. O sofrimento pode ser grande, a dor pode ser grande, a perseguição é grande, sabe? No momento de sofrimento, os amigos de Jó vieram para consolar, mas na verdade não consolaram Jó. Começaram foi a acusar e dizer assim: olha, você está desse jeito, Jó, porque você pecou. Ei, Jó não entrou na onda dos seus amigos, Jó não entrou na onda da sua esposa. Ele sabia em quem ele cria, e ele perseverou, foi persistente. Aí chegamos no capítulo 42, versículo de número 10. Diz assim, Jó 42, 10: o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro de tudo quanto antes possuía. Deus mudou a sorte, virou o cativeiro. Por quê? Persistência, determinação. Deus sempre vai honrar uma pessoa determinada. Amém? Outro exemplo que eu quero citar aqui rapidamente é Neemias. Um grande exemplo de uma pessoa determinada. Ele escuta falar do que está acontecendo em Jerusalém, com aqueles que tinham ficado lá, a situação que estava acontecendo, né, após ali o cativeiro. E essas pessoas estavam em uma situação muito difícil. A cidade estava assolada, os muros derrubados. E ele sempre servia o rei com alegria, e naquele dia ele estava triste. E o rei perguntou: por que você está triste? E ele então abre o coração para o rei, e o rei dá autorização para que ele volte para reconstruir os muros da cidade. Sempre que você determinar fazer algo, a oposição vai aparecer. Sempre que você determinar realizar um projeto, pessoas vão tentar te desanimar. Quando ele está ali reconstruindo os muros, o que aconteceu? O inimigo, né, os inimigos dos judeus começaram a tentar desanimá-lo, né, para que ele não desse sequência, para que os muros não fossem erguidos. Em Neemias 6, versículo 3, vai dizer assim: por isso enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta: estou empenhado numa grande obra, não posso descer. Por que eu deveria parar e deixar a obra para encontrar-me convosco? Várias vezes isso aconteceu. Aqui ele está respondendo a esses inimigos que estavam querendo tirar ele do foco, da reconstrução, daquilo que estava faltando para o término. E ele: olha, venha conversar com a gente, vem cá, precisamos conversar. E eles: por que eu vou conversar?
Eu não vou parar essa grande obra. Ei, Deus tem uma grande obra na sua vida. Amém? Não se intimide. As ameaças vieram, ele não se intimidou. Aí o que eles fizeram? Contrataram um profeta, pagaram, subornaram um profeta para então fazer a cabeça dele, para deixá-lo com medo. Quantas pessoas nesse tempo, queridos, têm desistido do evangelho ou da sua igreja porque alguém profetizou, né, dizendo que Deus estava dizendo, quando na verdade não era Deus, era a carne ou o diabo. E ali a pessoa passou a seguir aquele homem, aquela mulher. Nós tivemos casos aqui na igreja, uma pessoa que estava rompendo, um casal, uma família que estava rompendo, prosperando, e Deus abençoando, e eles ali, né, crescendo a cada dia, e de repente a profetiza, vai e começa a falar coisas para esse casal, e eles deixaram o projeto de Deus e foram atrás dessa profetisa, perderam tudo que tinham conquistado, saíram do foco, perderam a determinação. Oh, queridos, precisamos tomar muito cuidado. Lembra do profeta velho que enganou o profeta de Deus? Você lembra desse texto? Um homem cheio de autoridade confronta o rei, declarou que o altar ali se partisse, e ali aconteceu na hora que o rei Jeroboão estava fazendo sacrifício. O rei ficou com ódio, com raiva, partiu para cima dele, e ali a mão do rei ficou ressequida, paralisada, e o rei pede oração, pede para que ele interceda, e ali ele ora, e a mão foi restaurada. E o rei disse: venha comigo, eu vou te levar para o meu palácio, venha comigo. Ele falou assim: nem que você me dê metade dos seus bens, metade do teu reino, eu não vou com você, porque Deus me disse, mesmo nem pelo caminho que eu vim eu não posso voltar, eu não posso comer pão nem beber água nessa terra. Aí o que acontece? Ele está indo embora, aí vem o profeta velho, que ficou sabendo, os filhos contaram para ele o que tinha acontecido, como esse homem tinha sido usado por Deus. E o profeta velho encontrou ele mais adiante e disse: olha, venha comigo, venha para minha casa. Ele disse: não, Deus disse para eu não comer pão e beber água nessa terra. Ele falou assim: mas eu também sou profeta, e um anjo apareceu para mim e disse que era para você ir comer pão e beber água na minha casa, e ele foi. Gente, então quantas pessoas estão sendo iludidas, enganadas? Esse homem perdeu a determinação, perdeu aquilo que Deus havia dito para ele. E depois que ele come e bebe, vai embora. Um leão o encontra no caminho e o mata. Satanás tem matado a fé de muitas pessoas nesses dias, porque tem perdido a determinação. Não só aquelas pessoas determinadas em buscar Deus, em orar, em estar congregando, em estar participando dos cultos domésticos, né, nas células. Têm sido roubados, lesados pelo inimigo. Mas Neemias não. Neemias estava determinado. Neemias construiu todo aquele trabalho, né, concluiu ali a obra. Não deu ouvidos às pessoas que estavam querendo tirá-lo do projeto. Não dê ouvidos às pessoas que querem tirar você do foco do projeto de Deus. Amém ou não amém? Você está entendendo? Glória a Deus. Outro exemplo é Daniel. Abre comigo aí, Daniel capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim: porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Determinação. Ele determinou, ele assentou em seu coração. Ele chegou na Babilônia decidido a não se contaminar com o que estava sendo oferecido ali. Aí eu pergunto para você: foi fácil para Daniel? Não. Por quê? Alguém que foi arrancado da casa dos seus pais, da sua terra, e viu a sua cidade ser destruída, Jerusalém, a terra que ele tanto amava,
ele agora está cativo na Babilônia. Ele e seus amigos, por força das circunstâncias, eles foram levados para a Babilônia, entraram na Babilônia. Mas em momento algum a Babilônia entrou no coração deles, porque eles estavam determinados. Tiveram seus nomes trocados. Daniel, o nome Daniel quer dizer Deus é meu juiz. E ele teve o nome trocado para Beltesazar, que quer dizer Bel, guarde ou salve o rei, que é uma entidade, né? Uma entidade lá da Babilônia. Então, enquanto Daniel é Deus é meu juiz, teve o seu nome trocado. Agora, queridos, em tudo isso que ele passou, ele decidiu: eu não vou me contaminar, eu não vou abandonar o meu Deus. Então ele teve essa determinação no seu coração, se manteve íntegro na presença do Senhor. E mesmo vivendo em um sistema corrupto, mesmo vivendo no meio de tanta malignidade, permaneceu fiel a Deus. Aí quando a gente lê Daniel 10, versículo 11, a parte A, que diz assim: ele me disse, Daniel, homem muito amado. Não foi em vão. Daniel estava orando, buscando a presença de Deus, aguardando uma resposta. E a resposta demorou 21 dias. 21 dias. Mas ele estava o quê? Determinado, orando, buscando. Enquanto ele orava, o anjo, no primeiro dia, no primeiro momento que ele estava orando, o anjo estava vindo entregar a resposta para Daniel. E a potestade, o príncipe das trevas que comandava aquela região, ficou na frente ali dizendo para o anjo: você não vai passar. Deus envia Miguel, anjo guerreiro, luta contra aquele anjo, contra aquela entidade maligna, e o anjo mensageiro passa e disse: Daniel, desde o primeiro dia que você decidiu aplicar o seu coração e a orar, falar a Deus, são ouvidas as tuas orações. E ali entregou a resposta. Mas o que me chamou a atenção foi quando ele disse: homem muito amado. Quer ouvir isso do Senhor? Que você é uma pessoa muito amada. Seja determinado, não desista, sabe? Mesmo em face dos sofrimentos, seja obstinado na sua fé, seja uma pessoa determinada, seguir ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, como eu já disse para vocês, eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Daniel teve o seu nome trocado, o nome que eu já disse para vocês, Deus é meu juiz. Mas não foi porque o nome dele foi trocado que Deus deixou de ser o juiz dele. O Senhor usou o próprio Daniel para declarar a sentença para os reinos. Não só foi Babilônia, mas os reinos vindouros. E do jeito que Daniel falou, aconteceu. O Salmo 37, versículo 6, diz assim: fará a tua justiça sobressair como a luz, e o teu direito como o meio-dia. Então Deus é o nosso juiz, e Ele fará a justiça, amém? Se em alguma área da tua vida você está sendo injustiçado, está sendo perseguido, ei, continue sendo determinado em seguir a Deus, em servir a Deus. Ele tomou a sua causa nas mãos dele, ele vai julgar a sua causa, ele vai trazer vitória para você. Mas não tire os seus olhos dele, permaneça fiel, apesar das dores, apesar dos sofrimentos, apesar das lutas. Deus vai julgar a sua causa e vai te dar vitória no nome bendito de Jesus. Se isso é uma verdade, se expresse e aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então diga comigo: Senhor, eu desejo, eu quero ser uma pessoa determinada. Amém? Só os determinados fiquem de pé, em nome de Jesus.
Põe a mão no seu coração, ministério de louvor. Enquanto eles estão vindo, deixa eu orar pela tua vida. Põe a mão aí no seu coração. Você de casa que está me acompanhando, tem um coração determinado. Busque ao Senhor com todas as tuas forças. Não abra mão do seu chamado. Mesmo que as pessoas tentem te fazer parar, que você desista, continue, persista. Em nome de Jesus.